Nós vamos exibir para você um compilado de entrevistas que foi dada pelo Dr. Gustavo Mendes de Lima Santos, que é gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Nós consideramos exibir esse compilado para você porque a mídia passa 24 horas do dia fazendo uma lavagem cerebral na população, espalhando pânico e histeria, ao mesmo tempo que rotula como fake news quem se dirige a essas terapias gênicas como experimentais. Então, segue para você uma prova que a mídia mente descaradamente a esse respeito. A respeito de outras coisas também, mas a esse respeito nós provamos. Acompanhe esse compilado e observe nas palavras do Dr. Gustavo o que ele diz. Preste muita atenção. Algumas frases importantes. Entre aspas, um produto que ainda está em caráter experimental. Em outro trecho ele afirma: precisamos acompanhar o desempenho nessa experiência de uso emergencial. Em seguida, o Dr. Gustavo diz: nós não sabemos qual a eficácia e segurança a longo prazo. Acompanhe esse compilado. Então, a ideia de que ainda vamos autorizar um produto que ainda está em caráter experimental, ou seja, ainda precisa se ter muito cuidado ao observar o seu desempenho de segurança e de eficácia. E que, para isso também, a empresa precisa apresentar estratégias de monitoramento, já que é preciso acompanhar muito de perto qual vai ser o desempenho nessa experiência que a gente chama de uso emergencial, no sentido de que vai estar com uma população maior exposta à vacina. Então, precisa sim de um acompanhamento próximo, e isso a empresa precisa trazer ou discutir com a gente. E uma das primeiras incertezas foi justamente essa que a gente estava falando, que está relacionada com a questão da imunogenicidade ao longo do tempo. Nós não sabemos, e por serem dados ainda preliminares, numa autorização de uso emergencial, nós não sabemos qual a eficácia e a segurança em longo prazo. Não existiu esse acompanhamento. Uma questão importante de segurança, principalmente quando a gente fala de vacina inativada, é o que a gente chama de doença agravada pela vacina. Essa é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque é comum para vacinas inativadas, e essa doença é o seguinte: quando você inocula uma vacina e essa pessoa gera anticorpos, esses anticorpos que já estão presentes, se eles não forem neutralizantes, eles podem, ao contrário, facilitar a instalação da doença. Qual é a eficácia dos indivíduos que já tiveram uma infecção prévia? Qual é a eficácia dos indivíduos que não tiveram infecção prévia? Existe uma incerteza em relação à avaliação de segurança e da resposta na vacina nos participantes que já foram expostos. A gente não teve acesso a dados que permitam concluir se existe uma diferença significativa nesses casos. E por isso, então, essa diferença é fundamental, porque as pessoas que já foram expostas ao vírus, elas têm uma quantidade de anticorpos circulante, e isso pode impactar na eficácia da vacina. Uma outra incerteza que a gente quer destacar é sobre população idosa. A quantidade de idosos presentes no estudo era muito pequena e não permitiu que a gente pudesse estabelecer um perfil de eficácia e segurança da vacina. Estudo de fase 3, esse primeiro estudo de fase 3 foi um estudo global, é um estudo global, multicêntrico, controlado por placebo, duplo cego, ou seja, compara a vacina versus o placebo. Foi planejado a inclusão de 14 mil crianças de 6 meses a 17 anos. Esse estudo já finalizou o seu recrutamento e já foram apresentados dados preliminares de um braço desse estudo, que foi o braço do Chile. Esse estudo ele já está em andamento, há uma expectativa desses resultados em fevereiro de 2022. Existe a necessidade de acompanhar os dados de eficácia e segurança dessa vacina. E esse acompanhamento vem por conta desses estudos que estão
para serem apresentados resultados. A eficácia futura frente a variantes de preocupação, né? A gente sabe que a questão da Ômicron tem surgido como uma questão importantíssima, principalmente pela característica de escape vacinal. Tem sido muito dito, eu tomei vacina, mas continuo pegando. Ellen? Então, o que, depois das falas da Omara e depois das falas do Vanderlei, eu quero trazer aqui algumas questões, e baseado também nesse vídeo do Dr. Gustavo, da Anvisa, algumas informações que é muito importante, às vezes, para poder enriquecer o nosso debate e também para fazer você, telespectador, pensar um pouco, tá? Não somente a nível de Minas Gerais, mas vamos pensar a nível Brasil e também a nível mundial, para a gente tentar se perguntar, se fazer alguns questionamentos mesmo sobre essas injeções e sobre o vírus Xing Ling aí, né? Eu vou trazer aqui algumas matérias, algumas questões que são importantes. Secretário de Saúde de São Paulo, em entrevista no programa Pânico do dia 17/3, defendendo a aplicação da 4ª dose em idosos e dando um exemplo. Meu tio tomou a vacina, pegou gripe e morreu. Por quê? Porque ele precisa de uma dose a mais, gente. Ele precisa de uma dose a mais. Tá lá. É só vocês verem o programa que vocês vão ver exatamente o que ele disse. Eles estão defendendo a 4ª dose da injeção. Outra coisa que é importante a gente se perguntar. Outra informação. CV19. CEO da Pfizer afirma que 4ª dose da vacina será necessária. Entendam bem, o CEO da Pfizer não são cientistas, não é a ciência, agora é o CEO. O que é o CEO? Nada mais é do que a pessoa que toma conta da empresa, que vê os lucros da empresa, que faz a gestão da empresa, tá? Então, o CEO da empresa, ele vê o lucro da empresa. Tudo bem? Lucro, dinheiro, money talks, entendeu? Mercado, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui só um parágrafozinho, e aí vocês fazem... Eu estou dando a informação e vocês avaliem da forma que vocês acharem melhor, tá bom? O CEO da farmacêutica Pfizer, Alberto Bourla, afirmou que as pessoas precisam tomar uma 4ª dose da vacina contra o Xing Ling para ajudar a combater a nova onda de infecções que está surgindo em alguns países da Europa. Muitas variantes estão surgindo e a Ômicron foi a primeira a conseguir escapar de maneira habilidosa da proteção imunológica que estamos dando, disse o executivo em entrevista à CBS. Tá? Bourla explicou que a proteção adquirida com a terceira dose é boa o suficiente para impedir hospitalizações e mortes, mas ainda tem gente morrendo, viu, gente? Mas, infelizmente, ela não é tão duradoura para impedir novas infecções. Então, toma de novo. Se você tem aí, sei lá quantos anos, dentro de um ano, você já vai para a 4ª dose da injeçãozinha aí, e é isso aí mesmo, tá? Sem se perguntar, sem se questionar, você só está tomando. Vamos lá. Como se isso aí fosse vitamina para você, tá? E aí, agora, o último tópico que eu quero trazer para vocês, tá bom? Depois de vocês terem visto o vídeo do Dr. Gustavo, trazendo as ponderações dele, tá bom? Por que a China voltou estaca zero da pandemia com o novo surto da doença? Essa matéria é do dia 17 de março de 2022. Lembre-se, não é de 2019, viu, gente? Quando tudo isso começou lá na província de Wuhan. Nós estamos falando de 2022, tá? Vamos lá. Escolas fechadas, home office e embalagens pulverizadas com desinfetantes nas portas de casa.
As cenas ocorreram há 2 anos na China, no período mais severo do confinamento, do alastramento, em meio, nananã. Mas voltaram a ser vistas em algumas grandes cidades do gigante asiático. Milhões de pessoas em todo o país, agora enfrentando novamente, durante duras restrições, à medida que os casos do Xing Ling aumentam. Entre as áreas afetadas pelas novas medidas estão algumas das principais centros do país, como o Centro Tecnológico de Shenzhen e a megacidade de Xangai. Aí tem alguns outros pontos aqui. Grandes empresas multinacionais pararam suas operações à medida que a Xing Ling, né, expande as áreas em confinamento. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Por que eu quero fazer vocês pensarem? Porque o mundo está em recessão. O mundo todo parou as suas atividades econômicas praticamente durante os 2 últimos anos. Para, volta, lockdown, morte, vai, volta. Vamos fazer uma série de pessoas morrendo no mundo inteiro e vai, para, volta, lockdown. Mas quem foi que faturou? Qual foi o país? Qual foi o lugar que mais faturou? Eu estou falando disso aqui, tá bom? Isso aqui. Mais faturou nos últimos anos, nesses últimos 2 anos. O mundo fez isso aqui. Mas especificamente esse lugar fez isso aqui. Sim. Eu estou falando lá do Xing Ling. Sim, estou falando da China. E agora que o mundo resolveu... Nossa, Deus, que bom, né? As farmacêuticas também faturaram bastante dinheiro, viu, gente? Só para saber. A custa de muitas vidas aí, mas faturaram bastante dinheiro. Então, é bom a gente se questionar essas coisas. Farmacêuticas e China faturaram muito dinheiro, muitas pessoas morreram, infelizmente, muitas famílias perderam seus entes queridos. E agora que o mundo está tentando se restabelecer de novo, a economia de muitos países está voltando a respirar, a coisa está tentando se normalizar. Aí vem o quê de novo? Aí você escuta uma notícia dessa que a China falou. Não, gente, o que é isso? O mundo tem que parar de novo, aqui nós já paramos. E aí? E aí daqui a pouco vocês vão começar a ver essa notícia tudo de novo. Aí eu pergunto, é isso que vocês querem para vocês? E aí não tem mais cientista falando, gente, vamos tomar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª dose. Se vocês querem injetar isso no corpo de vocês, no organismo de vocês, se vocês querem continuar a serem cobaias, fica à vontade. Se vocês têm vontade de ser ratos de laboratório, bacana, tá tudo bem. Cada um é livre para fazer o que quiser, inclusive para ser rato de laboratório. Agora, quando a coisa vem de um CEO, de uma indústria farmacêutica, que o único objetivo deles é vender, e você nem se questiona mais, você perdeu a sua capacidade de questionar, a injeção não está sendo mais no seu braço, está sendo na sua cabeça. Porque você perdeu a sua capacidade de fazer sinapse. Obrigada. Então, gente, questionem-se, perguntem, porque a coisa, se vocês não começarem a fazer esse exercício, a coisa vai tomar uma proporção muito maior. E o ciclo está se repetindo. Se vocês não começarem a perceber isso, vocês não começarem a se questionar, a coisa tende a piorar. Então, vamos começar a sair dessa bolha aí. Muito obrigada. Eu estou vendo que a Omara quer pedir a palavra, mas é só porque eu quero pontuar uma questão que eu achei muito interessante que você trouxe, Ellen. Só para você raciocinar, tá? O CEO da Pfizer disse que a 4ª dose é muito necessária. Isso é a mesma coisa, presta atenção, raciocina, tá? É a mesma coisa que o CEO da Apple falar para você: você precisa trocar o seu iPhone todo ano. É a mesma coisa que o CEO da Nike falar para você: você precisa comprar o seu 4º par de tênis neste ano. É a mesma coisa que o CEO do Facebook falar para você: passar 12 horas online no Facebook é fundamental, é necessário. É a mesma coisa que o STF soltar um condenado por corrupção.
Omara? Gi, você tirou as palavras da minha boca, eu não preciso falar mais nada. É isso. As pessoas precisam pensar nisso aí. Esse crédito do que eu li é de um perfil do Instagram, que uma pessoa que eu admiro muito e que eu indico, que é o Fred Rodrigues, lá de Goiânia, tá? Então, se você quiser passar a acompanhá-lo, ele traz para a gente, assim, uns pontos de interrogações, assim, muito importantes a respeito dos assuntos que acontecem no dia a dia, para tentar fazer o que a gente faz aqui também, né? Que é tentar destravar essa bolha, sair dessa uniformização que tudo que a gente escuta, que tudo que a gente vê, tenta impor sobre nós. É @Fred_RC, caso você queira passar a acompanhá-lo também. Alguns de nós aqui já acompanham, né? E nós tivemos com ele lá no Congresso Conservador.